Guys, e para finalizar no conceito, tem um pedacinho aqui importante que eu não coloquei, que é isso aqui, ó. São valores. Nós tomamos valores x próximo de A, mas não igual a A. Eu vou dar um destaque para essa parte do não igual a A. Ou seja, eu vou pegando valores de fato próximo do A, mas sem ser o próprio A. Isso aqui é importante porque, que nem aqui eu vou pegando valores x próximo do 2, mas o x não precisa ser necessariamente igual a 2. Inclusive, tem muitos casos que o x não vai poder ser igual a 2. Se a gente analisar essa função, eu posso analisar essa função para x próximo do 1. Para x próximo do 1, eu posso fazer conta. Cadê nossa calculadora? Cadê? Aqui, ó. Aquela função lá é 1 sobre x menos 1. Posso fazer o x igual a 0,9. Eu faço conta. Eu tenho o resultado, menos 10. X 0,9. Mas perceba que eu não posso fazer conta para x igual a 1. Por quê? Porque 0 é no denominador. Então aqui eu posso analisar o comportamento de x próximo do 1, mas eu não consigo analisar o x no 1 porque nossa função não tem valor para x igual a 1. Inclusive, muitas vezes será mais interessante para nós esse tipo de situação, onde o x não pode admitir tal valor, x não pode ser 1, mas eu fico me indagando, e como é o comportamento então da minha função, já que o x não pode ser 1, para x próximo do 1, como é que essa função se comporta? Esse tipo de caso aqui serão os casos mais interessantes, como nós veremos. Ok? E agora nós faremos uma análise gráfica do conceito de limite. Nós podemos ter três situações nesse caso de existência de limite. Há outras também, mas três clássicas. Então, a primeira situação é onde eu tenho um gráfico de uma função que vai contínuo, sem nenhuma interrupção. E aqui eu tenho um A. Perceba que a imagem do meu A nessa situação é o L. Por que é o L? Porque subiu, bateu no gráfico, rebateu. Então, nesse caso, a imagem do A é o próprio L. E igual aqui, igual nesse exemplo, que a imagem do nosso 2 era o próprio 4. O 4 de tendência. E nessa situação, perceba que o limite é o L. Ou seja, o limite vai dar a própria imagem. Porque se você pegar x próximo do A, direita ou esquerda, pode fazer aquele esqueminha de, eu pego um x aqui, eu subo, pode fazer, rebato, acho que vai dar mais ou menos aqui. Pode fazer esse esquema e quando você for pegando valores cada vez mais próximo, aqui, cada vez mais próximo do A, você vai ver que a imagem vai estar cada vez mais próxima do L. Nessa situação, guys, o meu L, que é de fato o limite, você pode fazer a mesma análise aqui, ele já não é mais a imagem da nossa função. A imagem do nosso A, do A. Perceba que a imagem do A, ela vai estar bem aqui. Por quê? Professor, não tem que subir o A e até o gráfico? Acontece que aqui no gráfico nós temos uma bolinha aberta. Bolinha aberta no gráfico indica um furo. Então aqui é um furo, ou seja, esse gráfico aqui ele está com um furinho. Então esse furinho aqui não é ponto do gráfico, já que está furado. O ponto do gráfico, ele foi deslocado para cá. Então a imagem do nosso A, quando ela sobe ponto, pronto, bateu no ponto, tá aqui a imagem. E a imagem está bem longe do limite. Eu vou afinar a caneta para nós. Se você pegar um A aqui, vai bater bem aqui. Quando você for pegar um X mais próximo do A, na hora que você for subir aqui, ele estava aqui, ele vai ficar aqui. Aí ele vem. Então, o ponto vai descendo. Ele vai descendo. Basta subir aqui, ó. Tá vendo que o ponto vai descendo. Como consequência, na hora que você rebater a imagem, ela começa de cima e ela vai vindo o quê? Descendo. Então perceba que ao aproximar x do A, a imagem vai se aproximando do L. Pode tanto faz direita, pode fazer pela esquerda, que vai dar a mesma coisa. O limite
ele vai continuar dando L, mas ele vai dar longe da nossa imagem que está para cá. Então essa situação de ponto deslocado é quando a imagem se separa do limite. E nós temos finalmente esse caso que o nosso A nem sequer tem imagem. Veja, tem um furinho no gráfico e não tem nenhum ponto para cá deslocado, não tem nenhum ponto isolado. Então nem sequer tem imagem. Mas aqui o meu limite da minha função, quando x tende a A, ainda é igual a L também. Pode pegar valores x próximo do A, que quando você vai se aproximando, você vai, na hora que rebater a imagem, vai se aproximando do L. Ok, guys? Essa é a análise gráfica do conceito de limite. Thanks.